Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre medo. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 25, que diz o seguinte: "E tendo medo, escondi na terra o seu talento." Talvez, querido, uma das parábolas mais conhecidas por todos nós seja a parábola dos talentos. E de uma forma geral, todos nós atribuímos os talentos às qualidades que Deus deu para cada um de nós. É assim que normalmente nós imaginamos. E de posse destas qualidades, podemos multiplicar tudo aquilo que recebemos de Deus ou que nos foi confiado por Deus. E quanto mais nós desenvolvemos estas qualidades, mais talentos nos serão dados, mais responsabilidade também nos será dada e mais felizes nós seremos. Mais progresso também faremos, mais felizes seremos e mais rápidos conseguiremos então atingir a perfeição. E quando nos lembramos do homem que recebeu somente um talento, geralmente o qualificamos como sendo aquele homem um homem que não tem qualidades, ou atribuindo esse homem como sendo um homem sem qualidades. Um homem que deixou as suas qualidades enterradas e não as desenvolveu. Enfim, nós o qualificamos como sendo um homem que usou mal os seus talentos, os talentos que lhes foram confiados por Deus. É dessa forma que nós normalmente entendemos. Mas se nós analisarmos por um outro ângulo, nós vamos verificar uma outra situação. Esse homem que entregou ao Senhor de volta um talento não era desprovido de qualidades. Ele simplesmente não usou de uma forma devida. Ele não utilizou esses talentos em forma de trabalho. Ele não trabalhou esses talentos, não multiplicou esses talentos e não os colocou em benefício do próximo. E podemos dizer que ele nada fez devido ao medo. Isto é, queridos, realmente devido ao medo. Medo de errar, medo de se arriscar, medo do desconhecido, medo de trabalhar, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de sentir dor, medo de ser incompetente ou de ser incompreendido e principalmente por medo de ser punido. Como caso viesse então a errar na multiplicação desses talentos. E durante muitos séculos o medo foi um instrumento, na verdade um instrumento. O medo sempre foi um grande entrave no desenvolvimento da humanidade. Sempre foi. E durante muitos séculos o medo, então, aí sim, foi utilizado como um instrumento para fazer o homem ser bom, para fazer o homem ser obediente e para fazer com que esse homem pudesse alcançar a felicidade, alcançar o reino de Deus. Então o medo foi muito usado. E normalmente nós vemos isso muito nas crianças. Olha, papai do céu está olhando. Deus vai te castigar. Então muitas coisas foram abolidas, foram cerceadas, foram retiradas muitas vezes do homem em função desse medo, do instrumento medo. E quantos de nós podemos abrir então os nossos corações de uma forma muito plena e dizer de uma forma bem clara: eu não tenho medo? Praticamente ninguém, porque o medo faz parte do ser humano. Quantas vezes nós já deixamos de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, pelo medo que nós sentimos? Quantos de nós não conhecemos amigos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho que sofreram grandes dores em função do medo que tiveram de realizar alguma coisa, né? Segundo Hamed, que é um espírito que editou um livro chamado As Dores da Alma, nós vamos falar um pouco sobre ele nos diz que o medo é uma das dores da alma. Uma vez que sentir medo nos traz dores e sentimentos e sofrimentos ao espírito. E no livro chamado As Dores da Alma, Hamed dedica 3 capítulos especificamente para falar sobre as dores. E ele nos faz algumas afirmações bastante interessantes sobre o medo. Ele diz: o resultado do medo em nossas vidas será a perda de nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. E isto é uma grande verdade, pois quem decidirá como e quando devemos agir será a atmosfera de temor que nos envolve, né?
Então, e Hamed continua ainda também no seu livro As Dores da Alma. Quanto mais pensarmos e voltarmos a nossa atenção para as calamidades, os desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa maneira catastrófica e pessoal de vê-lo e de senti-lo. E olhando por este ângulo, fica impossível então nessas condições nós multiplicarmos os nossos talentos, desenvolver as nossas habilidades, porque nós somos então como que tomados pelo medo e ficamos praticamente quase que impossibilitados de agir, de pensar, de raciocinar e de trabalhar. Talento esse que todos nós temos, pois somos filhos de Deus. Deus ama a todos e dá esses talentos a todas essas pessoas. Talvez em maior ou menor qualidade, maior ou menor quantidade, em função da necessidade que nós temos de aprender. Mas isso é uma outra história, né? E quando estamos, então, tomados pelo medo, nós ficamos parados, inertes, estacionados à margem do caminho. Ficamos focalizados somente nos nossos problemas e nas nossas dificuldades, deixando a nossa vida girar em torno de todo esse medo, de toda essa atmosfera de medo que nos envolve. E existe sim muita coisa ruim no mundo, a gente sabe que existe ao nosso redor, mas nós não podemos nos esquecer de que existem muitas coisas boas, muitas coisas belas, muitas coisas que são maravilhosas e que estão aguardando a nossa experienciação, que estão aguardando o nosso trabalhar e o nosso avançar. Existe uma frase muito bonita de um autor que eu não me lembro o nome, não vou lembrar mesmo, que diz o seguinte: a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo está nos olhos de quem as admira. Queridos, essa semana eu estive conversando com um amigo meu chamado Olavo. Nós estávamos conversando por telefone, até mesmo em função da quarentena, enfim, desse isolamento social que nós estamos vivendo. E falei com ele que ia publicar uma reflexão sobre o medo. E ele me contou um caso bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com os senhores para que possa nos apoiar no desenvolvimento e na reflexão sobre o medo. Ele me contou uma história de um antigo general persa que tinha sempre o hábito de oferecer aos seus prisioneiros uma outra opção que não a morte, quando este era então colocado frente ao pelotão de fuzilamento. E esse hábito do poderoso general ficou conhecido em toda a região. E juntamente com esse hábito do general, espalhou-se então o medo por toda a região. Todos ficavam extremamente preocupados e cheios de medo em função daquele ritual do fuzilamento e desse ritual que tinha. Certa vez, um espião foi capturado e foi condenado à morte. E foi condenado à morte pelo fuzilamento. E como de costume, no dia do fuzilamento, diante de toda a multidão que assistia naquele estádio, porque aquele fuzilamento era em praça pública naquela época, mandou então chamar à sua presença aquele prisioneiro e ofereceu-lhe então uma outra opção. E disse ao condenado: o que preferes? O fuzilamento ou passar pela Porta Negra? Naquele momento, toda a multidão se calou. A expectativa era muito grande. O prisioneiro então olhou para a Porta Negra, passou diversos minutos olhando para ela na tentativa de tomar uma decisão. A escolha não era fácil e o prisioneiro, como eu disse, ficou pensativo por muito tempo. O general e toda aquela multidão. E finalmente o prisioneiro decidiu. Ele optou pelo fuzilamento. Depois então da sentença executada, o general disse a um outro general que estava visitando ele naquele dia, disse a ele o seguinte: é sempre assim. Todos escolhem o caminho conhecido ao caminho desconhecido. E o que tem por trás daquela porta negra? Perguntou esse amigo general. Quis saber o amigo general. E o general então respondeu: a liberdade. E até hoje ninguém foi capaz de escolhê-la. Ninguém ousou sequer esboçar a vontade de dirigir-se à Porta Negra. Apenas olham e, visivelmente tomados pelo medo, eles se entregam à morte, disse o general. Esta, queridos, com certeza, é
a característica mais forte que existe no ser humano. Sempre escolhemos o caminho conhecido, por medo de enfrentar o caminho desconhecido. Medo de se expor, medo de ser diferente, medo de discordar dos costumes, de criar novas ideias, de contestar, de recusar e aceitar sempre as mesmas coisas que sempre foram impostas a todos nós. Poucos foram os homens na humanidade que ousaram mudar, que poucos foram os que discordaram de algumas coisas, dos conceitos, dos preconceitos que dominavam a humanidade por séculos a fio. Jesus conseguiu mudar o rumo da humanidade sem sequer ter onde encostar a sua cabeça. Apenas com a sua coragem. Sua coragem de amar, sua coragem de servir e sua coragem de ensinar a humanidade. Gandhi, ele conseguiu dobrar o gigante inglês sem sequer levantar um dedo. Sem sequer levantar um dedo. Outro grande exemplo também, Chico Xavier, enfrentou toda uma elite dogmática e ferrenha da sua época sem jamais expressar sequer qualquer sentimento que não fosse o do amor, da caridade e da humildade. E quantos de nós, nos dias de hoje, poderemos então esboçar essa coragem, esboçar e se isentar do medo? Principalmente nos dias de hoje, não nos dias de hoje, mas antigamente, eu só falo uma coisa de uns 40 anos atrás, mais ou menos, quem tinha coragem de dizer, eu sou espírita? Eu lembro muito bem de que há um torno de 40 e poucos anos, quando eu procurava emprego, naquelas fichas de emprego que a gente preenchia a mão, aí tinha lá uma pergunta, religião, e eu colocava normalmente sempre espírita. Provavelmente devo ter sido desqualificado de algumas delas, mas nunca deixei de assumir essa postura que eu tinha. E é por isso, queridos, que muitos são os que não conseguem multiplicar os seus talentos e sofrem, e são muitas vezes tomados pelo medo e não conseguem avançar. Estas pessoas não têm coragem de abrir mão das acomodações e situações previsíveis pela situação que são apresentadas a elas. Acham mais fácil ficar na segurança de tudo aquilo que já conhecem e não buscam novos caminhos, não ousam trilhar novos caminhos, não arriscam e continuam sofrendo, continuam estagnados. Em vez da liberdade de pensar, de agir, preferem as ideias elaboradas, as ideias construídas pelos homens, pela humanidade, pelos costumes que regem o planeta nos dias de hoje. E isso nós vemos em todo o planeta, em diversos países, continentes, nós vemos essa ausência de ousar ser diferente. E as pessoas tomadas pelo medo, se deixam, se curvam e sofrem, né? E enterram todas as possibilidades de serem felizes e também de fazer feliz as pessoas a quem eles amam. Ainda no livro As Dores da Alma, Hamed nos diz que as coisas ignoradas geram mais medo do que as coisas conhecidas. E faz uma referência também ao avestruz, uma ave de grande porte, uma ave de grande porte que, ao menor sinal de medo, simplesmente enterra sua cabeça, deixando todo o seu corpo de fora. E todos nós praticamente fazemos a mesma coisa. Quando estamos então tomados pelo medo, nós estagnamos. Procuramos quase que escondemos de nós mesmos para não nos expormos, para não vermos essas situações e as coisas e as oportunidades que aparecem em nossas frentes. Nós já deixamos então, a partir desse momento, nós deixamos de ter ideias inéditas, deixamos de viver experiências interessantes, deixamos de conhecer novas pessoas, novas situações, novas oportunidades, enfim. Tudo passa à nossa frente e nós não somos capazes de seguir em função do medo. Às vezes é preciso trilhar por caminhos ainda desconhecidos, né, da maioria das pessoas, mesmo que tenhamos que seguir sozinhos. Essa necessidade é fundamental para que a gente consiga descobrir novas oportunidades, mas precisamos ser ousados. Precisamos não discordar, mas nós precisamos
construir, discernir para que a gente possa ter condições de melhorar. Às vezes é preciso nadar contra a corrente. E uma coisa muito interessante também, ao contrário de que todos dizem, ou pelo menos a maioria das pessoas dizem, nadar a favor da corrente normalmente não nos leva a um porto seguro. O medo traz, geralmente, tudo aquilo que nós tememos. Tudo que nós temos medo, no momento do medo, o medo traz essas situações. Isto é, tudo aquilo que queremos evitar em nossas vidas. Nós somos tudo aquilo que pensamos. E os nossos pensamentos, e se os nossos pensamentos são de medo, nós criamos em torno de nós um ambiente de igual teor. Nós criamos um ambiente de medo, atraindo para junto de nós todas as situações que nós tememos. Era como se a cada passo, em função dessa atmosfera de temor que nós criamos, a cada passo que nós damos, nós vamos quase que vendo e construindo e materializando todo esse medo à nossa frente, para que não venhamos então a sucumbir. É preciso mudar os nossos pensamentos. É preciso procurar fortalecer o poder espiritual que nós temos, que se chama fé, força espiritual. Então, quanto maior for a fé, menor será o medo. Ter em mente de que Deus estará sempre ao nosso lado. Afinal de contas, Deus não é punitivo. Deus não é um pai punitivo. E se apresentam em nossa frente situações, muitas vezes, que nos dão medo, são situações que nós temos que ultrapassar. E as alternativas, a criatividade, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas competências, é que devem ser um instrumento para que possamos nos fortalecer e vencer essa barreira, né? Para que a gente possa encerrar, queridos, essa nossa reflexão, o Olavo também me contou um caso muito interessante sobre o medo e eu queria compartilhar com vocês. Certa vez, conta-se que a morte foi visitar um grande reino da antiguidade e anunciou para todo aquele reino de que naquela noite ele levaria milhares de pessoas. A morte, né, levaria milhares de pessoas. O rei ficou sabendo então daquelas situações e foi ter com a morte. Negociou de uma forma intensa com a morte, até que a morte então disse ao rei: ok, eu levarei comigo apenas 200 pessoas. Selado o acordo, o rei então voltou para o seu castelo de uma forma tranquila. Quando foi no dia seguinte, o que aconteceu? Milhares de pessoas estavam mortas. Milhares de pessoas. E o rei, então, tomado de imensa ira, foi ter novamente com a morte. Ao que, então, questionando a morte, o rei disse: mas você me prometeu, você concordou comigo, você me prometeu de que levaria somente 200 pessoas. Ao que a morte disse: Senhor, eu simplesmente levei somente 200 pessoas comigo. Ao que o rei, então, ainda, né, irado, ele perguntou: e aquelas milhares de pessoas? Ao que a morte então disse a ele: não sei, provavelmente morreram de medo, né? Então, queridos, essa é uma pequena história que ilustra muito bem a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos quase que absorvidos pelo medo. Então, acho que nesse momento é um momento de nos encorajarmos. É um momento de nos... não só de encorajarmos, mas é um momento de começar a termos alternativas melhores. É momento de vibrar, é momento de se proteger, é momento de ajudar, é momento de servir, porque quando nós estamos nesse sentido de vibrar, nós estamos quase que como que exalando boas vibrações para que toda essa situação melhore. Ao contrário, se nós começarmos a espalhar o medo, aí sim, muitas pessoas poderão ser acometidas em função desse medo, por diversas situações. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.